Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos! Este é o canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo para que nos ajude a aumentar o nosso alcance. Você já deu a sua curtida? É importante para nós. Hoje vamos falar sobre o canal Brasil 247. Ele seria uma espécie de porta-voz de Lula? Recentemente, uma entrevista de Lula deu o que falar. Algumas declarações de Lula acabaram repercutindo mal. Mas não é este o assunto desta postagem. O assunto desta postagem é sobre o meio de comunicação para o qual foi dada tal entrevista. Muita gente perguntou: mas o que é esse tal de Brasil 247? Vamos falar um pouco sobre ele e no que ele se tornou. Muita gente não sabe, mas o que a maioria conhece como jornalismo vem de empresas tendenciosas, controladas e patrocinadas por gente interessada em impor seu ponto de vista e usar as notícias como meio de controle da mentalidade humana, distorcendo os fatos, para que a população seja incapaz de reagir de forma adequada às injustiças que favorecem os mesmos donos e patrocinadores da mídia tradicional. Ou seja, o jornalismo como instrumento de manipulação a favorecer a ganância capitalista. Há tempos, cidadãos vêm tentando driblar essa mídia tendenciosa, à procura de meios de comunicação que mostrem os fatos como são, não como manifestações da vontade de empresários, gestores e patrocinadores. A mais famosa tentativa foi o Pasquim, principal e mais destacado jornal da mídia alternativa nos tempos de ditadura militar. Vários dos profissionais que conhecemos hoje vieram deste jornal, que tentava mostrar um ponto de vista diferente do que era mostrado na mídia tradicional. Esta, infelizmente, com alto nível de confiabilidade, até hoje. Mesmo assim, antes do surgimento da internet, havia o chamado pensamento único, um conjunto de ideias consideradas como verdades absolutas só porque eram veiculadas e espalhadas pela mídia tradicional, de mentalidade capitalista, a única fonte de informação considerada confiável na época. Com o surgimento da internet na década de 90, pessoas comuns puderam se tornar fontes de informação e o pensamento único foi abalado. As verdades absolutas consagradas pela mídia tradicional começaram a ser questionadas. Até um determinado momento, começou a haver uma liberdade na transmissão e recepção de informação, mas não durou muito. As empresas de tecnologia, as Big Techs, deram um jeitinho, através de algoritmos, sob a desculpa de fazer o uso da internet ser mais íntimo e pessoal para cada usuário. Mas a verdadeira intenção era trazer de volta o pensamento único. Mesmo assim, a internet continuou a ser uma espécie de torre de Babel, pois a desconfiança mútua de todos deixava muitas dúvidas sobre o que era ou não verdadeiro. Surgia hoje corriqueira confusão entre o que seria fato e o que seria opinião. Entretanto, a tentativa de encontrar uma mídia que fosse mais independente do poder econômico e que pudesse mostrar os fatos como são, continuava. A mídia tradicional seguia forte, mas confusa diante da sua gradual queda de hegemonia. As pessoas perceberam que a verdade não era o produto produzido pelas empresas de comunicação. O público acabou descobrindo que empresários e jornalistas viviam mentindo para proteger interesses gananciosos e projetos secretos de poder de donos e patrocinadores. Mesmo assim, a mídia tradicional se mantém firme até hoje, mas optando por formas mais sutis de dominação. Seguindo o exemplo do Pasquim, vários jornalistas decidiram criar uma nova forma de mídia. Mesmo com imensas dificuldades, surgiram meios de comunicação alternativos que pudessem oferecer ao público a realidade dos fatos, respeitando a pluralidade de ideias, longe do moralismo arcaico da mídia tradicional. Carta Capital, Caros Amigos, Fórum, Conversa Fiada, Diário do Centro do Mundo, entre outros, além de canais individuais de jornalistas alternativos, todos tentavam, cada um à sua maneira, driblar a manipulação sutil da mídia tradicional, fazendo surgir um jornalismo que fosse independente e verdadeiro. Nesta onda de renovação jornalística, um jovem colunista da Isto É, Leonardo Atush, decidiu fundar, de início, um blog. O Brasil 247 foi criado após uma conversa com o consagrado jornalista Florestan Fernandes Júnior, com o objetivo de oferecer um jornalismo mais honesto, inovador e independente. Durante o golpe de 2016 que expulsou Dilma Rousseff do poder, o blog cresceu com rapidez, sendo a principal fonte de informação para quem estava de saco cheio das mentiras da mídia corporativa, esta claramente anti-Dilma, e contra tudo que fosse progressista ou ideologicamente de esquerda. De blog, o Brasil 247 se evoluiu para uma empresa jornalística de linha progressista, mesmo obtendo recursos através de assinantes, leitores e alguns empresários menos gananciosos.
todos sedentos por um meio de informação honesto e imparcial. Atush se uniu a jornalistas de gabarito e de fato, hoje possui a melhor equipe jornalística do Brasil, oferecendo jornalismo impecável, até o momento que decidiu apoiar Lula na ideia de voltar à presidência da República. Aí a coisa começou a desandar. O jornalismo de qualidade acabou dando lugar a uma espécie de messianismo lulista. A mídia progressista começou a agir da mesma forma como a mídia tradicional, defendendo Lula de forma apaixonada, passando pano em todos os erros cometidos ou pensados pelo líder petista. Lula passou a ser uma divindade. A ordem no Brasil 247 era a de elogiar qualquer coisa que estivesse relacionada a Lula. Quem criticasse mesmo de forma construtiva era banido sem explicação, sem dó nem piedade. Para o regimento interno do site, Lula era absoluto e nada se poderia falar de errado sobre ele. Sem querer aqui criar caso, é bom lembrar que Lula garantiu que toda a mídia receberia subsídios para ajudar a se desenvolver, incluindo a mídia alternativa. Até aí, tudo justo. Mas sabemos que a iniciativa de Lula de dar dinheiro para a mídia alternativa compromete o conteúdo, pois a tendência é sempre falar bem de quem nos paga. Por isso que brasileiros nunca falam mal de empresários. Por isso que a mídia alternativa nunca vai falar mal de Lula. Coincidência ou não, após a posse de Lula, o Brasil 247 anunciou uma mudança radical em seu conselho editorial, dando a entender que cresceu ainda mais. Subsídios? O Brasil 247 se tornou parcial desde que Lula resolveu virar candidato. O admirável jornalismo de Atush e de sua excelente equipe foi para o espaço. Sedentos por ver Lula, mesmo velho e doente, comandando a política brasileira, fez os jornalistas do 247 agirem de forma apaixonada, submissa, parcial. Lula virou uma verdade absoluta a ser elogiada sem medir palavras. Ciro estava certo quando chamou o Brasil 247 de panfleto de Lula. A Folha de São Paulo acaba de repetir o mesmo tipo de comentário. Leonardo Atush se sentiu mais uma vez ofendido, mesmo diante de uma verdade. De uma triste verdade. A entrevista dada por Lula no último dia 21 de março, curiosamente aniversário de Bolsonaro, teve um clima de conversa entre amigos. Foi uma entrevista chapa branca. Que tristeza! Uma promissora equipe de jornalismo, com profissionais talentosos e experientes, reduzida a clubinho do presidente? Uma vergonha. Será que não teremos direito a um jornalismo realmente imparcial? Se os ventos sopram a favor dos progressistas, estes também apelarão para mentiras parciais, a defender interesses particulares? Igualzinho como faz a mídia tradicional. Que decepção! Na boa, tudo deve ser verificado. Nenhum ser humano é 100% confiável. Todos os seres humanos têm interesses, inclusive o supostamente mais altruísta dos líderes religiosos. Para proteger interesses vale tudo, inclusive mentir. Use o discernimento e verifique todo tipo de informação. Depois de análise e muita observação, é que se pode confirmar se algo dito é verdadeiro ou não. Mas brasileiros são irracionais e superestimam a fé. Acreditam em tudo que venha de fontes consideradas confiáveis. Acreditam em qualquer coisa que pareça boa, alegre e humilde. No Brasil, a mentira tem poder. Infelizmente. Torcemos para que o Brasil 247 volte a fazer o jornalismo de qualidade que o consagrou. Equipe e profissionais ele tem de sobra para isso. Que reconheçam Lula como alguém humano, capaz de cometer inúmeros erros. Parem de inventar notícias para defender os pontos de vista de seus administradores e colaboradores. Que Leonardo Atush volte a ser o profissional admirável que aprendemos a gostar pouco tempo atrás, no comando de uma impecável equipe de consagrados jornalistas, queridos de todos nós. Foi o que tivemos por hoje. Agradecemos a audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.